E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 27. Algumas pessoas dizem que o homem por si mesmo pode alcançar a salvação, que ao ouvir o Evangelho está em seu poder recebê-lo e por ele experimentar uma mudança salvadora. A isso replicamos: tais pessoas não sabem o que o homem é por natureza. De outro modo, não se aventurariam a fazer tais declarações. As Escrituras Sagradas afirmam que por natureza o homem está morto em seus delitos e pecados. Não nos diz que está doente, fraco ou que se tenha tornado duro e insensível, mas assevera que o homem está completamente morto. Tudo que a palavra morto significa com referência ao corpo, o mesmo indica, do ponto de vista espiritual, com respeito à alma humana. Quando o corpo está morto, não tem poder, de si mesmo é incapaz de fazer algo. Quando a alma humana está morta, no sentido espiritual, essa alma, se é que a comparação tem algum significado, está completamente desprovida de poder e incapaz de fazer algo por si mesma ou para si mesma. Quando presenciarem os mortos ressuscitarem-se de suas tumbas, quando as virem saltando seus sudários, abrindo as tampas de seus ataúdes e andando por nossas ruas vivendo e respirando, e tudo isso como resultado do seu próprio poder, então talvez possam crer que as almas que estão mortas em pecados podem voltar para Deus, transformar sua natureza e tornar-se elas mesmas herdeiras do céu, embora antes fossem herdeiras do inferno. Contudo, não antes disso. O teor do Evangelho gira em torno do fato de que o homem está morto em seus pecados e que a vida eterna é um dom de Deus. E se colocaria contra a totalidade deste teor básico do Evangelho quem defendesse que o homem pode conhecer e amar a Cristo sem a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo encontra os homens tão desprovidos de vida espiritual como aqueles ossos secos na visão de Ezequiel. O Espírito tem de juntar cada osso com seu osso, até reconstituir o esqueleto, e depois, vindo dos quatro cantos, precisa soprar sobre esses ossos mortos, a fim de que recebam vida. A não ser pelo Espírito de Deus, as almas dos homens teriam de permanecer no vale dos ossos secos, mortas e mortas para sempre. Mas as Escrituras não dizem apenas que o homem está morto em pecado. Afirmam algo pior que isso, que ele, por natureza, é absolutamente e totalmente contrário a tudo que seja bom e reto. Portanto, a intenção da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Folhemos as páginas da Bíblia e continuamente é repetido que a vontade do homem é contrária às coisas de Deus. Que disse Cristo naquele texto tão frequentemente citado pelos arminianos para negar a doutrina que tão claramente afirma? Que disse ele aos que imaginavam ser possível ao homem vir a ele sem a influência divina? Primeiramente afirmou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Entretanto, disse algo ainda mais enfático: e não quereis vir a mim para terdes vida. O homem não quer vir. Aqui se encontra a coisa fatal. Não é apenas que o homem se encontra sem forças para fazer o bem, e sim que é suficientemente poderoso para fazer o mal, de modo que sua vontade está perversamente disposta a ir contra tudo que é reto. Vá, arminiano, e diga a seus ouvintes que eles podem vir a Cristo, se assim o desejarem, mas saiba que o seu Redentor o observa face a face e lhe diz que você está proferindo uma mentira. Os homens não querem vir, nunca virão por si mesmos. Ninguém pode induzi-los a vir, nem mesmo forçá-los a vir com todas as suas ameaças, nem seduzi-los com todos os seus convites. Eles não querem vir a Cristo para terem vida. Até que o Espírito Santo os traga, não quererão vir, não poderão vir. E é pelo fato de que a natureza humana é hostil ao Espírito de Deus que o homem odeia a graça, despreza a maneira pela qual se oferece esta graça e é contrário à sua natureza orgulhosa o humilhar-se para receber a salvação pelos méritos de outro. Daí, pois, surge a necessidade de que o Espírito opere diretamente no homem para mudar a sua vontade, corrigir as inclinações do seu coração e, depois de colocá-lo no caminho certo, dar-lhe forças para andar nele. Se todos estudassem o homem e chegassem a compreendê-lo, não poderiam deixar de ser zelosos nessa doutrina da necessidade da obra do Espírito Santo. Com razão, um grande escritor observou que jamais conheceu um homem que sustentasse algum erro teológico que, ao mesmo tempo,
não mantivesse alguma doutrina que atenuasse a depravação humana. O arminiano diz que é verdade que o ser humano está espiritualmente caído. Todavia, acrescenta que ele ainda possui o poder da vontade e essa vontade é livre. Ele pode levantar-se. Atenua-se dessa forma o caráter desesperador da queda do homem. Por outro lado, o antinomiano afirma que o homem não é responsável, pois nada pode fazer, por conseguinte, não está obrigado a fazer nada. Não é sua obrigação crer, nem é sua obrigação arrepender-se. Vemos aqui que ele também atenua a condição pecaminosa do homem e lhe faltam ideias corretas a respeito da queda. Entretanto, uma vez mantida a posição verdadeira, ou seja, a de que o ser humano não está completamente caído, perdido e condenado, e sim também de que é culpado e por si mesmo impotente, então necessariamente você adotará a posição doutrinária correta em todos os demais pontos do grande evangelho do Senhor Jesus. Desde que se creia o que as Escrituras ensinam sobre o homem, posto que se aceite que o seu coração é depravado, seus afetos corrompidos, seu entendimento obscurecido e sua vontade pervertida, então você terá de sustentar que, se uma pessoa assim tão miserável há de ser salva, essa salvação deverá ser efetuada pelo Espírito de Deus e por Ele somente. A salvação tem de ser obra do Espírito Santo em nós, porque os meios usados na salvação por si mesmos são insuficientes para realizá-la. Quais são os meios de salvação? Em primeiro lugar, e de maneira destacadíssima, está a pregação da palavra de Deus. Mais almas têm sido levadas a Cristo através da pregação do que por qualquer outro meio, pois ela é um instrumento principal de Deus. A pregação é a espada do Espírito, viva e eficaz, a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. O testemunho das Escrituras é que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas o que existe na pregação que a torna o meio eficaz da salvação de almas? Eu lhes poderia indicar diversas igrejas e capelas, nas quais poderiam entrar e dizer: eis aqui um pastor com conhecimento verdadeiramente profundo, homem capaz de instruir e iluminar o intelecto. Sente-se nos bancos e dizem: bem, se Deus tenciona realizar uma grande obra, utilizará um homem tão instruído como este. Por acaso, pergunto, vocês conhecem homens instruídos que de maneira marcante têm sido feitos instrumentos para levar almas a Cristo? Deem uma volta pelas igrejas, observem-nas e depois respondam à pergunta. Vocês conhecem homens famosos em erudição e sabedoria, que chegaram a ser guias espirituais em nosso Israel? Não seria verdade que salta à vista que os nossos pregadores modernos, tão eloquentes e instruídos, são justamente os homens mais inúteis da criação quando se trata de ganhar almas para Cristo? Onde se convertem mais almas? Ora, no lugar em torno do qual se descobre a mofa, a zombaria e o desdém do mundo. Os pecadores são convertidos pela pregação daquele cuja eloquência é rude e simples, e sem acréscimos de vanglória, daquele que precisa cair de joelhos para confessar sua torpeza, e quando o mundo fala mal dele, sente como se na verdade o merecesse, porquanto nada mais é que um vaso de barro, dentro do qual Deus se compraz em pôr o seu tesouro. Atrevo-me a acrescentar que, através dos séculos, os pastores mais depreciados têm sido os mais úteis. Mesmo no presente, poderemos encontrar pobres pregadores que mal podem falar em linguagem correta e que têm sido os pais de mais almas e têm trazido mais troféus a Cristo do que qualquer bispo em sua cátedra. É porque Deus se agradou de dar poder ao bronco e ao débil, mas nunca aqueles que, ao conseguir algo, o pudessem atribuir à excelência do poder da sua sabedoria ou da sua eloquência. À semelhança do apóstolo Paulo, a obrigação de todo pastor é gloriar-se em suas fraquezas. O mundo exclama: fora com sua eloquência, ela é áspera, rude e excêntrica. Sim, é precisamente assim, porém estamos contentes, porque o Senhor a abençoa. É melhor, muito melhor, que haja imperfeições nela, pois desse modo se verá claramente que a obra de conversão não é do homem, nem pelo homem, e sim que é a ação de Deus, e de Deus somente. Conta-se que uma vez, um homem extremamente curioso desejou ver a espada com a qual um famoso guerreiro havia enfrentado batalhas arriscadas. Lançando um olhar ao longo da folha, disse: bem, nada vejo de extraordinário nessa espada. Não, respondeu o guerreiro, mas você não observou o braço daquele que a maneja. Da mesma maneira, quando se escuta um pastor que Deus tem abençoado, algumas pessoas são propensas a dizer:
não vejo nada nele. Não, é certo. Porém vocês não consideraram o braço eterno que efetua a colheita com a espada do Espírito Santo. Se tivessem visto a queixada do jumento nas mãos de Sansão, teriam dito: que coisa, tão grande número de vencidos com isso? Impossível. Tragam uma faca afiada, preparem o aço de Damasco. Não, pois a Deus pertence toda a glória. Portanto, não com arma afiada, e sim com a simples queixada, Sansão há de alcançar a vitória. Assim acontece com os ministros. Comumente Deus abençoa os mais frágeis para realizar o maior benefício. Daí não se deduziria, então, que tem de ser uma obra do Espírito, porque se não há nada no instrumento mesmo para obtê-lo, não seria a atuação do Espírito quando o fato se realiza? Permito-me fazer a seguinte colocação. Sob o ministério da pregação, as almas mortas recebem vida. Pecadores se arrependem, os piores são feitos santos, e os que vêm com o propósito de rejeitar são obrigados a crer. Agora pergunto, quem opera tudo isso? Se alguém diz que é o pastor quem o faz, então terei que recusar totalmente essa opinião, porque nada há no ministro que Deus tenha abençoado que indique tal coisa. Tem de ser o Espírito atuando no homem através do ministério da pregação. De outra maneira, tais resultados nunca poderiam ocorrer. Haveria mais esperança de ressuscitar os mortos, sussurrando-lhes aos ouvidos, do que salvar as almas através da pregação, a não ser pela agência do Espírito Santo. Consta que em certa ocasião Melanchthon, sem o Espírito de Deus, pôs-se a pregar confiante em converter as pessoas, mas finalmente compreendeu que o velho Adão era demasiado forte para o jovem Melanchthon, e teve de retirar-se e suplicar a ajuda do Espírito Santo, pois sem ele nenhuma alma seria salva. Afirmo, portanto, que o fato de que a pregação do Evangelho é abençoada prova que é a atuação de um poder sobrenatural, posto que nada há no pregador. Outros meios, contudo, além da pregação, são usados para abençoar as almas dos homens. Vejam, por exemplo, as ordenanças do batismo e da Santa Ceia. Ambas constituem ricos meios de graça. Mas permitam-me interrogar: existe algo no mero batismo que possa abençoar alguém ou possuir a mais leve semente da bênção para a alma? E com respeito ao pão e ao vinho que se tomam na Santa Ceia, pode-se de algum modo conceber que haja algo de extraordinário neles? No entanto, não há dúvida de que a graça de Deus acompanha ambas as ordenanças para confirmar a fé dos que as recebem e, inclusive, em alguns casos, para a conversão dos que presenciam a celebração. Então deve haver algo que ultrapasse o externo da celebração. Deve haver realmente o Espírito de Deus dando testemunho através da água, testificando mediante o pão e o vinho. De outro modo, nenhuma dessas coisas poderiam chegar a ser meios de graça para as nossas almas. Não poderia edificar nem ajudar-nos para a comunhão com Cristo. Não poderiam promover convicção do pecado nos pecadores, nem firmar os santos. Deve haver, portanto, à luz de todos esses fatos, uma influência misteriosa, invisível e do alto, a influência do Espírito de Deus.